Livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. A história contada se passa no Rio de Janeiro. Seu protagonista e narrador é Bento Santiago, também chamado de Bentinho. A história é contada por ele já com mais idade. Bento era o segundo filho de seus pais, entretanto o único, pois sua mãe havia perdido o primeiro. Muito temente a Deus, ela fez uma promessa, na qual, se seu filho vivesse, ela o faria um homem padre. O menino Bentinho cresceu em um casarão na rua de Mata-Cavalos e tinha uma grande amizade com Capitulina, sua vizinha, que era chamada por todos de Capitu. Em uma tarde, voltando da casa da vizinha, o menino escuta uma conversa sobre sua pessoa, onde um agregado da família, com o nome de José Dias, dizia à sua mãe, Dona Glória, que deveria cumprir sua promessa antes que fosse tarde, já que o menino andava de conversinhas e segredos com Capitu, e temia que isso logo virasse namoro. Sua mãe, certa de que devia cumprir a promessa, disse que o mandaria, mas ainda assim ficava com o coração apertado, pois era muito apegada ao filho. Bentinho era jovem e tinha o jeito ingênuo. Só havia percebido a partir daí que tinha sentimentos por Capitu. Viu que a recíproca era a mesma quando viu a menina escrevendo seus nomes no muro. Bentinho então ficou apreensivo em ir para o seminário, pois não podia deixar Capitu após perceber que a amava. Ao saber da notícia, Capitu ficou irritada e disse a Bentinho que ele teria de inventar um jeito para não ir. Muito astuta que era, começou a bolar um jeito de evitar tal acontecimento. Com o decorrer do tempo, alguns acontecimentos se passaram, como a conversa com Prima, a viúva de sua mãe, Justina, que vivia de favor no casarão, e também a conversa com o agregado em que fazia parte do plano, onde o menino pediu a José Dias que se aconselha sua mãe de que o menino só deveria ser padre se tivesse vocação. Depois de alguns encontros, Bentinho vai à casa de Capitu. Ele encontra a menina penteando os cabelos no quarto, frente à penteadeira, e então pede-lhe que o deixasse penteá-los. Assim fez após consentimento da jovem, ao ver que o Bentinho estava curtindo o momento, mas que ainda assim não tomaria iniciativa alguma. Ela se inclina para trás e se aproxima dele. Bentinho, depois de não conseguir recuar mais, acaba beijando a menina. Em outra ocasião, quando encontrou seu professor de latim, que era um padre chamado Cabral, percebeu que durante a conversa dos dois, sua mãe não havia mudado de ideia. E mesmo com a interferência de José Dias, que falava sobre a vocação, ela continuava firme em cumprir a promessa de mandar Bentinho ao seminário, dizendo que a vocação não vinha só de nascido, mas também se adquiria com o tempo. Bentinho não conseguiu fazer a mãe mudar de ideia em mandá-lo, mas fizeram um acordo. Se ele em um ano não tivesse adquirido vocação, por mais esforçado que fosse, poderia então sair do seminário e procurar outra profissão. Tempo se passaram e durante o seminário, Bentinho conheceu muitas pessoas. Uma delas, em específico, era Ezequiel. Escobar ficaram muito próximos, tanto que ele quanto o amigo não tinham vocação para ser padre. Durante esse tempo, Capitu ficou mais próxima da mãe de Bentinho, Dona Glória, senhora com o filho também. Procurava um jeito de não o fazer padre sem descumprir a promessa. Depois de uma ideia dada por Escobar, onde a mãe de Bentinho poderia colocar um escravo em seu lugar e pagaria para que ele estudasse no seminário, já que o menino não tinha vocação. Ele então conversa com sua mãe, que acaba concordando. Dona Glória procura o padre para conversar sobre a ideia e saber se isso afetaria em algo na sua promessa. Ao sair do seminário, Bentinho vai estudar direito em São Paulo e então, após formado, casa-se com Capitu. Seu amigo Escobar se casa com a amiga de colégio de Capitu, Sancha. Todos estavam muito felizes, mas o casal tinha dificuldades para ter filhos.
Enquanto o casal de amigos teve uma linda menina que recebeu o nome de Capitolina em homenagem aos dois, que eram padrinhos. Depois de muito tentarem, Capitu engravida de um menino, que recebe o nome de Ezequiel, em homenagem a Escobar. Certo dia, em uma ida à praia, Escobar acaba falecendo. No velório, Bentinho percebe haver algo diferente no choro de Capitu, e acredita que seu choro era mais do que o da perda de um amigo. Quando o filho do casal foi crescendo, o homem passou a ver muita semelhança do menino com o falecido amigo e passa a ter certeza que ele é fruto de uma traição de sua mulher com Escobar. Bentinho ficou arrasado e decide se suicidar, colocando veneno em seu café. O homem falha na tentativa, e então, na mesma hora, Ezequiel entra em seu escritório. Bento decide matar o menino, mas acaba desistindo e caindo em choro. Ele confessa à criança que não é seu pai verdadeiro. Capitu, que escuta tudo, se lamenta e diz que isso é invenção do homem por ciúme da semelhança do menino com o falecido. Depois de muitos problemas na relação, entende-se como o casal decide se separar e Bentinho manda a mulher e a criança para a Europa, tentando evitar o alarde da separação. Anos depois, Capitu morre e Ezequiel volta ao Brasil para tentar melhorar a relação com o pai. O mesmo acaba não cedendo, pois a semelhança do filho com o amigo ainda era enorme, fazendo com que ele não conseguisse desacreditar da traição. O rapaz então viaja a trabalho para Jerusalém e também acaba morrendo por uma doença. Bentinho, já com mais idade, tenta recomeçar a vida em uma casa onde imita sua velha moradia na rua de Mata-Cavalos. Ele escreve um livro contando sua história, porém acredita que não foi uma boa ideia, e no fim concorda consigo mesmo que agora seria melhor escrever uma história sobre os subúrbios, em que foi sua primeira ideia. Capitu, traiu ou não traiu? Nós conversamos e entramos em consenso. Acreditamos que Capitu não traiu Bentinho. Existem muitos fragmentos na narrativa que são jogados pelo escritor para nos deixar dúvidas. Entretanto, como o personagem principal é quem conta todos os fatos, tudo nos faz crer que a traição realmente ocorreu. É justamente por esse fato que também devemos considerar que a história só tem um lado, pois é contada anos depois, sem a justificativa dos envolvidos. E juntamente com isso, devemos lembrar que Capitu é sempre pintada como uma moça dissimulada. Naquele tempo, os relacionamentos eram vividos com muito machismo, e vale lembrar que Bentinho sempre teve um ciúme excessivo sobre Capitu. Por isso, afirmamos que Capitu não traiu.